Olá pessoal, nós vamos no encontro de hoje mostrar como funciona o programa Eagle. Ele é usado para que nós possamos projetar placas de circuito impresso. Bem, quando nós instalamos o Eagle, aparece um ícone aqui na área de trabalho. Eu coloquei aqui na minha barra de tarefas de uma águia. Então nós vamos dar um clique com o botão esquerdo para iniciar o programa. Vamos aguardar. Quando aparecer essa mensagem dizendo que a sua versão do Eagle não está atualizada, você pode cancelar. Isso é uma coisa que você resolve depois. Muito bem. Nós temos aqui um diretório chamado Projetos. Você pode clicar com o botão na verdade, você pode vir aqui, File, e dizer que você quer desenvolver um novo projeto. Vamos chamar esse projeto de Aula Eagle. Muito bem, eu vou dar Enter. Veja que ele aqui está dizendo que o projeto é um projeto vazio. Eu posso clicar com o botão direito, como eu fiz, e eu posso editar a descrição. Essa parte de baixo, eu vou escrever uma descrição dizendo do que se trata, o que é que esse projeto pretende. Então, aula sobre CAD Eagle. Ok? Bem, agora ele está vazio. Então eu posso clicar aqui com o botão direito e dizer que eu quero fazer um novo esquema, um novo circuito. Quando eu faço isso, ele abre uma outra janela. Janela essa que me permite desenhar aqui o meu circuito. É claro que quando você vem para o Eagle, você já fez no papel qual é o seu circuito. Você já sabe o que é que você vai precisar. Se bem que nada impede, se você tem uma certa experiência, você pode perfeitamente fazer o projeto aqui. Então, muito bem. Você dentro do Eagle, você tem um menu aqui em cima. Você tem um conjunto de ícones e você tem uma barra lateral com mais outro conjunto de ícones para facilitar o seu trabalho. Perceba que eu tenho aqui do lado a opção de fazer um circuito com várias folhas. A primeira folha eu tenho a fonte. A segunda folha eu tenho o circuito da placa principal. A terceira folha eu tenho o circuito de comunicação sem fio, etc. Eu posso colocar aqui vários circuitos, todos eles formando um único projeto. Muito bem, mas nessa aula a gente vai começar a trabalhar de uma forma bem simples. Eu não vou mudar a unidade, eu vou deixar ela em polegada, porque normalmente a gente na prática, quando pega os componentes, por exemplo, a distância entre os pinos, ela é expressa como um múltiplo de uma unidade conhecida como 1000, que é o milésimo de polegada. Então, usa-se polegada. Nada impede, porém, que você venha aqui, View Grid, e trocar de polegada para milímetro, para 1000. Eu vou deixar em polegada. Muito bem, eu posso clicar aqui neste ícone, que é o ícone Add, adicionar. Bem, uma coisa que eu gosto quando eu faço meus projetos é colocar um frame, um quadro. Então eu venho aqui na letra F e procuro frame. Ah, tá legal, frame. Eu também gosto muito do frame A4,
né? Lock. Eu uso esse frame aqui que corresponde a este design que você está vendo aí, né? Ele está no padrão DIN de papel A4. É um landscape, ou seja, ele não é retrato, ele é paisagem, né? Com campos de localização, documento. Então eu dou OK. Quando eu dou OK, o meu cursor vira uma cruz e aonde eu vou, o frame segue com ele. Eu vou colocar esse frame nessa cruzinha aqui, nesse X. Por quê? Porque corresponde a minha origem 00. Então, parei. Quando eu clico com o botão esquerdo, que eu me afasto, eu percebo que eu ainda continuo com o frame para colocar em outro canto. Não tem necessidade. Eu dou um escape ou venho aqui em stop e o meu frame adicional desaparece. Note que eu não estou vendo muito bem, então eu posso definir uma visão completa do meu frame. Aqui eu posso editar esses campos, colocar aqui nomes, né? Por exemplo, fonte de alimentação, editado por Arquimedes, ele está dando como not saved. Então vamos salvar. Ele já sugere o diretório Aula Eagle perfeitamente. Eu vou colocar aqui o nome do arquivo como sendo fonte. Vou pedir para salvar. Ok? Se eu der clicar neste botão e der um refresh, já aparece aqui o nome. Fonte, o nome do projeto. Hoje é o dia 9 de agosto de 2014. São 20 horas, 2 minutos, 24 segundos. Folha 1 de 1. Se isso aqui está ruim de ver, eu posso girar o scroll do mouse para poder ver bem direitinho o que é que eu estou fazendo. Se eu quero voltar à visão geral, faço isso, clico neste ícone aqui, que é o ícone Fit. Esse outro ícone é o ícone Zoom In, esse é o Zoom Out, esse é o Redraw. E esse aqui é para dar um zoom apenas numa determinada área. Quando eu clico nele, ele me permite dar um zoom. Pronto, eu quero ver apenas este campo. Bem, vamos então fazer uma fonte de alimentação bem simples. É claro que aqui neste esquema, a gente não vai colocar transformador. Por quê? Porque não precisa. O transformador, ele fica na caixa. Ele normalmente não fica na placa que a gente está desenvolvendo, né? De modo que na placa eu vou colocar um conector dizendo, olha, esse é o conector que vai ser ligado ao seu transformador. Muito bem. Vamos então começar a adicionar os componentes. Eu vou adicionar diodo. Eu posso clicar na letra D e ele vai rapidamente para o primeiro componente da letra D. Está aqui, diodo. Muito bem. E aqui eu posso localizar. Eu vou usar o diodo, um N4004. Dou OK. Aqui aparece a simbologia dele no esquema. Aqui aparece como ele vai aparecer na placa, na placa de circuito impresso, ou seja, 2 ilhas, né? E aqui ele dá uma descrição, olha, isso aqui é um diodo genérico, agora que só suporta 1 ampere, no encapsulamento DO41-10. Ele tem esse diâmetro de 2,54 milímetros, horizontal, grid de 10,16 milímetros. Tudo bem. Vou clicar OK. Então eu vou fazer aqui, vou dar um zoom. À medida em que eu estou aqui correndo com o meu componente, eu vou girar o scroll do mouse, aquela roda central, para poder ver melhor onde eu estou colocando. Então, coloquei o primeiro, vou colocar aqui o meu segundo mouse. Não quero mais um outro diodo, eu vou pressionar a tecla de Escape ou ESC no teclado do computador. Muito bem. Uma vez colocados os diodos, eu vou colocar o capacitor de filtro.
E o capacitor de filtro, a maior parte das pessoas esperaria que estivesse em capacitor, mas no Eagle ele chama de RCL. Tem aqui, ó, uma biblioteca que alguém criou chamada capacitor. Porém, a maioria dos capacitores está na biblioteca RCL. E aí você perceba que eu tenho capacitores polarizados no padrão americano, aqui United States, no padrão europeu, capacitores variáveis, indutores, resistores, potenciômetros. Muito bem, então eu vou colocar um capacitor polar no padrão europeu. Quando eu clico no capacitor, aqui aparece a simbologia dele e no lado direito aparece como ele vai ficar na placa. Eu vejo que esse não é o capacitor que eu necessito, porque o capacitor que eu vou colocar na placa é um capacitor de alta capacidade, 2.200, 3.300 microfarad. Ele é grande. O ideal seria que eu soubesse exatamente qual é o tamanho dele, porque à medida em que eu ando pelos componentes, ele vai me mostrando várias opções. E aqui no meio, ele vai me dando uma ideia da dimensão desse capacitor. Eu vou caminhar um pouco mais. Olha, aqui já é capacitor, tá vendo? Polarizado, mas pequenininho, um diâmetro de 6 milímetros. O capacitor que a gente usa para filtro, normalmente ele é bem maior. Aqui tem um de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Eu ainda acho pouco. Certeza eu teria se eu medisse. Aqui tem um de 13, aqui tem um de 16, um de 18. Vamos colocar esse de 13. Dei Enter. O capacitor está pronto para vir para o meu circuito. Cliquei com o botão esquerdo. Não quero mais colocar outro capacitor. Pressiono a tecla de Escape. Muito bem. Vamos dar uma pequena parada por aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as conexões. Porém, antes de fazer as conexões, permitam-me dar uma rearrumada nesse texto que aparece junto aos componentes. Então eu vou usar a função Smash para poder liberar a movimentação desse texto. Eu venho aqui no comando Move e digo, olha, eu quero que esse cara venha um pouco mais para cima. Esse rapaz para cá, esse rapaz aqui para baixo. Ok. Agora eu venho aqui do lado onde tem o fio wire. Então eu posso ligar. Veja que ó, quando eu saio de um de outro para o outro, observe como ele está fazendo. Esse tipo de conexão que ele está oferecendo a gente chama de ortogonal. Vou clicar com o botão direito. Olha, tem outra maneira. Tá vendo? Vou clicar novamente com o botão direito. Direta. Tá vendo? Ó, não quero. Vou clicar em outra. E em mais outra. Pronto. Eu vou dar uma clicada aqui. E vou agora clicar no meu componente. Se eu der um clique simples, ó, ele fica querendo continuar o desenho. Eu vou dar Escape para encerrar. Eu também poderia ter encerrado dando um clique duplo. Aqui neste capacitor. Botão direito, botão direito. Opa, aqui. Dei um clique duplo agora. Ficou. Vou usar este desenho que a gente chama de junção. Veja lá embaixo, no canto inferior esquerdo, tem escrito Place a Net Junction. Ponha uma junção de rede. Porque isso aqui, na verdade, é como se fosse um emaranhado de fios, uma rede. Então eu vou clicar na junção e vou colocá-la duas. Ops, eu cliquei duas vezes. Pronto, Escape para dizer não quero. Aqui não adianta dizer Escape não, porque junção ele não serve assim não. Eu vou dizer que agora eu quero colocar outro componente, o que? Um terra. Se eu não sei onde está um terra, eu posso procurar escrevendo aqui embaixo ground, a palavra inglesa ground,
E ele me diz, olha, opa, não foi uma boa. Então eu vou escrever GND, que é mais comum agora. Então ele me dá este símbolo ou este. Eu vou usar este aqui, né? Vou dar OK. Vou clicar aqui. E vou dar Escape porque eu não quero mais colocar nenhum outro TR em nenhum outro lugar. Escape. Ele diz, quer mais alguma coisa? Não. Eu venho aqui, deleto isso, dou Enter e minha biblioteca completa vai voltar. Fecho. E agora eu vou conectar o meu Terra ao capacitor. Preciso necessariamente usar um fio. Eu posso mover o Terra até tocar no capacitor e depois mover para baixo. Perceba, dá um zoom para vocês perceberem bem, que ele faz a ligação para a gente. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas existe um fio aqui ligando numa cor diferente do terminal. Muito bem. Está faltando o quê? Está faltando o conector para entrar com o terminal do transformador. Opa, mas meu transformador é do tipo center tape, por exemplo. Ele tem 3 fios. Um vem para cá, um vem para o terra e o outro vem para o outro de outro. Então eu preciso de novo terra? É mesmo. Eu vou clicar aqui neste ícone, que é o ícone de cópia. Vou copiar esse terra e vou dizer, fica aí que daqui a pouco você vai ser utilizado. Eu não gosto quando fica aparecendo o nome ground junto ao terra. Não precisa. Então eu vou clicar aqui em valor e dizer que este componente eu não quero valor nele. Então ele diz que a fonte de alimentação 2, né, não tem um valor definido pelo usuário. Você quer mudá-lo? Quero. E aí aparece o nome GND. Eu deleto, dou OK e ele some. Mesma coisa no outro. Sumiu. Claro que eu não vou fazer isso nos outros componentes, mas o meu capacitor, este sim, eu gostaria que aqui tivesse um valor. Então aqui em valor, eu vou clicar e vou botar aí, por exemplo, 3.300 microfarad. Vou especificar a tensão, por exemplo, 25 volts. Agora, posso dar uma pequena arrumadinha aqui na posição do texto. Muito bem. Vamos então colocar agora o conector. Vamos ver. Aqui. Ele é um conector de 3. Aqui, pronto. 3 pinos, tá certo? Não é duplo, é simples. Eu dou OK, coloco ele aqui nesse canto. Dou Escape e faço as devidas conexões. Opa, liguei errado. Permita-me desfazer com esse botão ou Ctrl Z no teclado. É no meio que a gente coloca. Isso. Veja que eu digitei com o botão direito para poder mudar o modo de conexão do fio. Muito bem. Então esse conector aqui que eu vou trocar de nome, eu acho que SV1 não me ajuda muito não. Conector 1. Ou eu podia botar trafo, para dizer que esse é o conector que liga no transformador. Preciso também de um conector de saída. Muito bem. Aqui eu poderia inclusive usar um conector de 3. Vou copiar e vocês vão entender por que eu estou usando um conector de 3 e não um conector, né,
como do jeito que a gente usa tradicionalmente, de 2. O que acontece é o seguinte: para evitar a ligação errada, agora eu vou colocar a junção. Para evitar a ligação errada, eu deixo um pino vago, de modo que somente nesta posição é que o conector será ligado na placa. Isso evita, a gente pode inclusive no conector fêmea tapar um dos buracos, de modo que se a pessoa inverter, ela não vai conseguir fazer a conexão. Faltou uma junção ali em cima. Muito bem. Está feito. O que é que eu tenho aqui? Um retificador com filtro. Bem simples. Tá certo? Eu não botei um regulador de 3 terminais. Eu não botei Zener, transistor. Nada disso. A única finalidade aqui é nós aprendermos como é que essa ferramenta pode ser utilizada. Vou modificar apenas o nome. Ali é trafo. Aqui, opa, deixa eu dar um smash primeiro, senão eu não consigo. Eu vou mudar o nome desse camarada e vou chamar de out, ou saída. Colocar saída em português. O pessoal da área de eletrônica tem mania de usar as expressões todas em inglês. Tá? Então esse é o conector de saída. Muito bem, eu tenho o desenho, está feito. Vamos dar um zoom geral. Está aqui, não foi salvar ainda, porque eu já alterei e não salvei. Vou salvar. Pronto. Agora aqui eu vou colocar algum texto. Eu vou colocar aula sobre o Eagle. Eu vou colocar aqui. Aqui eu quero colocar outro texto, mas não o mesmo. Eu vou clicar. Opa, eu errei. Perdoe. Eu vou dar um escape. Aí ele vai. Agora eu posso colocar outro texto. Professor Arquimedes Pascoal. Muito bem. Um escape, outro escape, não quero mais nada. Se você quer aumentar o texto, pode. Você vem neste outro ícone aqui e diz que você quer alterar, por exemplo, o tamanho do texto. Então você diz, eu não quero 007, eu quero 004. Ficou menorzinho. Ou então você diz, não, eu quero na verdade aumentar, que está ficando pequenininho. Então eu quero 01. Ah, muito bem. Quando eu quero movimentar assim, eu clico no botão do scroll, um botão, a roda do meio do mouse. Não é? Parei, ele para. Eu posso movimentar para dar uma arrumadazinha no texto. Tá certo? Aqui ainda poderia colocar outra informação. Aqui eu posso colocar o meu nome, né? Projeto feito por AJAP, as iniciais do meu nome. É muito comum o pessoal fazer isso. Eita, deixa eu dar um escape, movimentar. Vou mover, tentar arrumar isso aqui. Poxa, eu não estou conseguindo. Mas se eu pressionar a tecla de Alt, perto da barra de espaço, eu dou um movimento independente da grade. Movimentos pequenininhos. Salvo novamente. Redesenho. Perfeito. Né? Aqui eu poderia colocar uma outra informação. Por exemplo, IFPE Caruaru. Coloco aqui nesse cantinho. Não quero mais texto, não. Tchau. Está um pouco desalinhado. Vou também fazer um movimento. Vamos ver. Está ruim de aqui, né? Então vou usar a tecla de Alt. Melhorou. Agora, vou ver um zoom geral.
Muito bem, circuito tão pequenininho, né? Eu vou vir para a ferramenta de agrupar, vou clicar aqui no canto superior esquerdo, clicar no mouse com o botão esquerdo, definir minha área. Soltei. Agora, o botão esquerdo, leia aqui embaixo. O botão esquerdo seleciona o objeto. Clico com o botão esquerdo do mouse. Ops, errei. Vamos de novo. Vamos agrupar. Left click, quer dizer, tá aqui. Ctrl mais o right click para mover. Ctrl mais o botão direito. Eu movo, vou colocar aqui no centro. Muito bem, eu não tenho minha placa ainda. Eu preciso agora gerar minha placa. Vou salvar e vou clicar nesse ícone onde tem escrito Board. Ele pergunta, você quer criar a partir do esquema? Sim, eu quero. Deixa eu maximizar aqui. Veja que ele bota uma placa bem grande. Eu não preciso dessa placa tão grande. Eu posso clicar aqui no meio para arrastar a linha inteira. E vamos começar a movimentar. Trafo, eu vou colocar aqui na entrada, aqui no meio. Eu vou mover esse diodo, eu posso com o botão direito girar ele. Vou colocar no lado de cá porque ele fica mais próximo do pino. O outro eu vou colocar aqui. O capacitor eu vou colocar desta maneira. E o conector de saída eu posso colocar, por exemplo, aqui do lado ou aqui em cima. Eu posso agora fazer assim, clicar neste ícone aqui para ele dar uma rearrumada geral. Pronto. Veja que quando ele rearrumou, esse aqui não ficou legal, ficou cruzando. Então eu vou dizer, olha, assim agora está melhor. Veja aí novamente, perfeito. Deixe-me ver aqui, tudo bem, aqui está tendo um cruzamento que pode me atrapalhar, né? Eu posso mover o diodo para o outro lado, mas em compensação, de qualquer jeito, vai ter um cruzamento, porque ele tem que vir para esse pino. Vamos tentar por enquanto dessa forma. Muito bem, eu não preciso dessa placa tão longa. Pronto. Eis a nossa placa preparada, vou salvá-la, preparada para ser roteada, como a gente chama. Eu vou dar uns mesh também aqui em todos os componentes, porque eu vou dar uma arrumada no texto. Essa palavra saída eu vou colocar aqui. Pode ficar até aí. Esse também, esse valor não está bom. Esse valor eu vou colocar aqui no canto de cá. Muito bem. Vou salvar. E vou agora pedir para rotear essa grade aqui onde tem escrito auto. Auto quer dizer auto routing, ou seja, roteamento automático. Eu posso ter 16 camadas. Eu não quero a camada de cima, porque a placa é tão boba. Por que tem que ter na camada de cima? Vamos fazer uma face simples. É muito mais barato. Tá certo? O grid, se der problema, eu posso diminuir. Nem sempre a empresa que fabrica a placa, quando a gente diminui bastante esse grid, tem tecnologia para poder fazer. Vamos fazer uma primeira tentativa. Pronto, ele fez aqui os 100% da placa, né? Normalmente a placa não fica lá tão bonita, então a gente faz um ajuste, digamos assim, a posteriori. Então aqui, por exemplo, eu podia ter saído aqui por cima, aqui por baixo, essa entrada aqui em ângulo. Esse rapaz está vindo direto para o terminal, todos os dois. Ao invés dele vir para cá, ele foi direto, né?
Isso ele faz por uma razão simples, né? Porque se ele botar de cá para cá e sair com um único fio, esse único fio vai estar transportando toda a corrente. Se eu boto dois fios como está aqui, cada um está transportando metade. Porém, no nosso circuito, como os diodos não funcionam ao mesmo tempo, isso não teria necessidade, porque somente um deles está funcionando. Então eu posso perfeitamente desfazer isso, fazer a ligação por aqui. Eu posso fazer isso aqui. Vou dar uma movida nesse rapazinho aqui. Muito bem, eu posso agora. O rip up significa retirar o que está roteado. Ele mostra que agora falta uma ligação daqui para cá. Então eu vou agora fazer esta ligação. Eu prefiro fazer isso. Neste tipo de circuito, eu prefiro fazer isso. Eu posso dar uma recuada aqui. Deixe-me só mudar, me permitam mudar um pouquinho a maneira como isso está feito. Eu vou puxar esse rapaz um pouquinho mais para trás e vou agora, botão direito do mouse, pronto, aqui também, ó. Perceba que o fio não ficou na mesma bitola do outro. Eu posso alterar, vir aqui nesta ferramenta e dizer que eu quero alterar o tamanho. Dizer, olha, eu quero todo mundo em 007. Espera aí, só um instantezinho. É width. Isso. Vamos ver aqui. Eu vou mudar todo mundo para aquele tamanho mais grosso que suporta uma corrente maior. Vou alterar aqui também. Não tem a menor dúvida. Legal que eu vou usar já as informações que ele já me deu de que era possível, tem um caminho. Estou mudando aqui o caminho que eu quero chegar nesse camarada. Pronto, fiz um caminho para cá. Também não gosto desse caminho em ângulo reto. Vou fazer também aqui uma pequena modificação. Isso. Vou descer aqui. Vou alterar também o caminho dessa trilha. E vou afastar essa trilha daqui. Veja que aqui não ficou muito bom. Ela ficou muito próxima dessa outra ilha. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse fio. Não consigo. Então eu vou retirá-lo e refazer. Muito bem. Então você vê que o programa nem sempre lhe dá
a melhor saída. Quanto a essa trilha, está passando por cima do nome, não tem problema não. Isso aqui não vai aparecer na prática não, porque isso aqui é uma tinta branca que fica por cima. Essa trilha você não vai nem perceber direito. Pronto, eu posso ainda agora diminuir mais ainda a minha placa e dizer, olha, tá aí, viu? Posso até fazer isso aqui. E pronto, tá resolvido. Posso girar. Esse nome ficou muito grande. Poderia até tirar o valor. Eu posso dizer que não quero que ele apareça, né? Deixa eu ver se eu me lembro bem como é que faz para dizer que eu não quero o valor, né? Display, pronto, só o nome. Espera aí, foi que houve. Display, só o nome. E por que que ele... Engraçado. Deveria ter retirado. Uhum. Deixa-me ver, display só valor aqui. Deixa eu ver se eu entendo o que é que está se passando. Tá, de fato, não era isso que eu esperava. Deixa eu mandar dar um refresh. Nada. Talvez por causa da camada em que ele esteja tratando. Deixa eu pedir para ele tirar essas duas camadas e dizer, eu não quero que você exiba, quero só o nome aqui. Sinceramente, eu não sei por que razão. Eu posso tirar por aqui, né? Então, top value, eu posso tirar com certeza. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu tirei. Zero bronca. Não precisa ficar aparecendo. Diodo 1 está aqui, diodo 2 está aqui, o conector do transformador, deixa aqui mesmo, não tem bronca não. Muito bem, com isso pessoal a gente encerra o nosso tutorial de como usar o Eagle para se fazer uma placa.